Vamos lá, e vamos falar agora com um entrevistado que era presença frequente aqui no Jornal Brasil Atual, quando a gente estava com aqueles números alarmantes na pandemia, e a gente está entrando agora nesse período de carnaval, tem aglomeração, a gente vai falar também sobre isso, como é que está o estágio da Covid-19 hoje no Brasil, mas vamos falar de diversos assuntos. É o nosso querido Gustavo Cabral, médico imunologista da USP, ele tem pós-doutorados em Oxford, Inglaterra e Berna, na Suíça, lidera pesquisas de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, assim como as vacinas para chikungunya e zika vírus no departamento de imunologia aqui da USP, né? Do Instituto, enfim, de Ciências. Você pode falar melhor aqui o teu instituto, Ciências né, Gustavo? biomédicas, isso. Ciências biomédicas, é isso mesmo, Gustavo. Bom dia, seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Bom dia, minha querida. Pois é, a gente estava naquela luta aí sempre juntos, tentando unir forças para lutar contra a Covid, contra esse pandemônio que estava. Mas enfim, assim, graças a Deus a gente passou por a gente passou por conseguiu se livrar de situações bem complexas, de pessoas também. Então, acho que agora a luta é outra. A luta é para a gente zerar mortes, assim, esse é o objetivo claro, assim, para a gente focar. Olha, agora a gente tem que acabar, assim, não é para ter mais mortes provocadas por Covid-19 e nem qualquer outra doença que seja prevenível. Uma doença que tenha vacina não pode ter mortes. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa ficar muito claro para os nossos passos seguintes. Ter esse pensamento técnico, científico, que é a minha área, na verdade, sou cientista, cientista clássico mesmo. Então, assim, eu sempre foco nessa coisa, olha, doenças que têm vacina, doença prevenível, não pode ter mortes. Claro que tem as situações, as fatalidades, pessoas que de repente têm outra doença, uma doença adjacente, além da Covid, e a situação que pode acontecer, mas não pode ser rotineiro de forma alguma. Exato, Gustavo, logo no início aí da sua fala, né, você disse que a gente se livrou, inclusive, de pessoas, né? Eu até imagino qual é essa pessoa que você está se referindo, né, Gustavo? Agora, nesse novo outro patamar, né, com o novo presidente Lula, enfim, com uma nova ministra da Saúde, a gente ainda não conseguiu falar com você a respeito justamente desse novo quadro, né, político no Brasil, especialmente na área de saúde. Como é que você está vendo, qual que é a tua expectativa também em relação a esse novo governo, Gustavo? É totalmente diferente, assim, eu vou até começar quando as pessoas às vezes vêm conversar comigo sobre críticas, sobre erros, acertos, e aí já entra numa comparação, eu peço, olha, é difícil você fazer uma comparação, a gente está falando além dessa questão democrática, esse é um ponto muito importante, tem a questão do respeito à vida, aqui nós entramos. Então tem um grupo novo, além do Lula já ser um cara extremamente experiente, ele dialoga, ele escuta, ele não usa essa questão crítica para uma questão pessoal ou para vingança ou para perseguir, pelo contrário, o Lula escuta e consegue obter as coisas para melhorar. Tem também a formação, né, técnica, assim, do Ministério da Saúde, que assim é extremamente respeitável, tem uma história muito bonita, tá? De combate a doenças, tem uma experiência muito boa. Assim, é totalmente diferente. Falando no geralzão, não dá para comparar, tá? Como você falou, a gente sai de um pandemônio, assim, saiu de uma coisa extremamente esdrúxula. Aqui onde entra essa questão, qual a perspectiva que a gente tem? A perspectiva que a gente tem é de uma melhora, só que lenta inicialmente. Ninguém espere um boom, porque tem um prejuízo enorme. Nós temos um prejuízo provocado a gente fez um contingenciamento muito grande de doenças, por exemplo, doenças crônicas que não teve a atenção, a devida atenção, também por causa da pandemia. E por isso a gente lutava tanto para controlar a pandemia o mais rápido possível, para que houvesse condições de dar uma atenção a essas outras doenças, doenças crônicas que estavam, por exemplo, em estado inicial, mas por não ter atenção,
tá trazendo muito essa questão de estágio mais avançado e tal. Então tem essas questões. Por exemplo, uma crítica que eu faria ao Ministério seria ter deixado as campanhas de vacinação para depois do Carnaval. Eu acho que deveria ter intensificado já no final de janeiro. Não poderia ter dado esse vacilo, ter errado dessa forma, porque, tipo assim, o que controla as mortes hoje, basicamente, é a vacina. O que controla as mortes pode zerar. E a gente vai ter a maior festa de rua do planeta. Assim, a gente não poderia ter esperado para depois, para intensificar as campanhas. Essa é a questão. Dito isto, eu vou citar, aí você falando em comparação, eu faço uma crítica com a certeza de que será muito bem compreendida e vai sempre tentar melhorar. E aí você citou o nosso período naquela luta da gente estar tentando gerar uma orientação social. Se eu fazia qualquer crítica, eu sabia que haveria, tipo assim, viria uma enxurrada de agressões e muitas vezes de ameaças veladas e tal. Então, hoje, essa é a grande diferença. Além de Exato. ter um corpo técnico que vai trabalhar por algo, quando se tem uma crítica, tem uma visão diferente de receber essa crítica. E então essa é a grande diferença. Isso de verdade nos dá uma tranquilidade, assim, de falar tecnicamente, que vocês não têm noção. Hoje a gente fazer uma crítica é diferente. A gente tem um alívio de que a gente não vai ser, não vai ver uma enxurrada de agressões e de, enfim, várias coisas sobre nós. Exato. Bom, a gente está falando também, né, Gustavo, em relação a justamente a vacinação de Covid-19 com a vacina bivalente que vai começar dia 27 de fevereiro. Então, isso que você está falando, e deveria ter sido antecipado justamente por conta dessa aglomeração no carnaval. Agora, diante disso, né, a gente já não teve enfim, essa vacinação pré-carnaval, vai ser no pós-carnaval, né? O que, que a gente pode, então, orientar as pessoas, principalmente as pessoas aí que já estão com um pouquinho de gripe ou, de repente, estão positivadas aí com Covid? Qual que é a orientação que você dá nesse momento diante do que a gente tem agora? Se do que a gente tem agora, isso não tem como fugir da autoavaliação. Além disso, você falou, por exemplo, se você já tem algum sintoma, por exemplo, um sintoma gripal, se você está positivo para a Covid, pelo amor de Deus, não expõe outras pessoas. E tenha uma atenção pessoal. Você pode estar vacinado, tudo certinho, mas você não sabe como é que está o seu organismo. E a gente está falando de um vírus que tirou a vida de 600 mil pessoas. Então você tem que ter esse cuidado. Além disso, tem outra questão. Se você tem, sabe, nesse momento, se você está fazendo um tratamento imunossupressivo, se você tem alguma doença que pode te expor de uma forma que o seu sistema imunológico esteja mais fragilizado, é importante você ter um diálogo com o seu médico, sabe? Para que falou, e afinal de contas, vale a pena eu ir curtir o carnaval nessa situação? Se não, é melhor se manter em casa. A gente vai ter, sabe, tantos carnavais pela frente. Deixa, espera um pouquinho, curte de casa, sabe, junta ali. Se puder tomar cerveja em casa, faz um carnavalzinho com você, as pessoas que já convivem. Eu acho que essa é a questão. É a autoavaliação, é a autoanálise. De você falar, olha, eu acho que é melhor não. É o que eu estou fazendo, em particular é o que eu estou fazendo. A gente vem passando sobre um estresse enorme nesses últimos anos e eu estou receioso em ir para uma festa como essa, porque eu não sei como é que está meu organismo. O excesso de estresse que a gente está passando é enorme. É até bom, assim, as pessoas relaxarem e tal, se divertir e tal. Mas eu não tenho a certeza de que eu deveria ir. Então eu estou fazendo meu carnavalzinho aqui em casa mesmo. Tá certo. Olha, o boletim aqui da Infogripe da Fiocruz, que foi divulgado, inclusive, ontem, mostra que ainda que é possível ocorrer um volume relativamente baixo, né? Essa é a tendência, no caso, tanto da influenza A quanto do SARS-CoV-2,
né, a Covid-19, pode ter aí um indicativo de início de temporada de casos, né? E eles salientam mais em relação ao estado do Amazonas. Estava lendo aqui esse estudo, enfim, e aí exatamente em todas as faixas etárias e crescimento também entre as crianças e adolescentes. Então, vou até colocar aqui um dado que a gente estava vendo, dizendo o seguinte, que no Amazonas o sinal observado na população adulta, provavelmente como consequência ao aumento de casos positivos para o vírus influenza A e também Covid nas semanas recentes. E eles estão dizendo o seguinte, que 13 das 27 capitais apresentam crescimento na tendência de longo prazo até o mesmo período. Boa Vista, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Velho, Salvador, São Luís, São Paulo e Teresina. Então, quer dizer, existe também essa possibilidade de um pequeno crescimento. Acho que tem a ver possivelmente já com essa tendência que está acontecendo lá no Amazonas e agora com essa aglomeração no Carnaval também, Gustavo? Olha, tem, mas acho que ainda é um pouquinho mais complexa. Porque, assim, lembra que eu falei que, olha, mesmo ter a mudança do governo, ter a mudança da equipe, a gente vai conseguir melhorar lentamente. Eu estou falando isso, Maristela, porque aqui, olha, atrás a gente tem um problema desses últimos anos que é muito complexo. Um deles é você gerar um medo terrível na sociedade contra a vacina, tá? Não ter tido campanhas de imunização e estratégias para imunizar todas as faixas etárias. Lembra que o ano passado a gente estava discutindo se com o Ministério da Saúde estava falando se iria passar para a sociedade se queria se vacinar ou não. E isso é grave. Era para a gente já ter esse grupo completamente imunizado. Juntando isso, claro, nesse período de maior aglomeração e quando surgem essas tendências, sim, é possível de aumentar, porque você não tem a população completamente imunizada, por exemplo, na Covid com as 3 doses, nós temos ali população total 50 e poucos por cento e é muito baixa. Claro, vacinável ultrapassa um pouco, mas se as pessoas que não estão vacinadas, sendo vacinável ou não, pode transmitir. Então, pode gerar, sim, a maior circulação do vírus. Então, somando essa questão do carnaval e tal, tem esses últimos anos que a gente não vai conseguir, assim, mudar de hora para outra. Ninguém acha que vai chegar e falar, olha, a partir de agora todo mundo vai se vacinar. As pessoas não vão aceitar se vacinar tão rápido, porque carrega esse medo. Carrega, eles foram eles foram assim, sabe, violentamente assim, atacados com fake news, ainda estão sendo, mas atacados com fake news, com medo da vacina. As pessoas têm medo, às vezes, de levar os filhos para vacinar, porque sofreu esse ataque de fake news, e é natural que as mães, os pais falem, olha, sabe, vai achar que vai estar levando o filho para algum problema, sendo que é o oposto. Então, assim, essa mudança é algo contínuo, sabe? Através das campanhas, orientação social, disponibilizar vacina, sem esse papo que até hoje me revolta de perguntar à sociedade se vai querer se vacinar ou não. Isso é uma decisão técnica, científica, isso é estratégia que precisa ser muito bem feita. Então, sim, infelizmente a gente ainda pode ter uns picos, mas eu não tenho dúvida de que a gente pode, por exemplo, nos próximos meses, zerar o número de mortes. Sabe, ter uma ou outra de vez em quando, mas eu não tenho dúvida que isso é possível da gente zerar. Certo. Agora, você tocou nesse ponto fundamental da comunicação, né, da campanha. A gente sabe que o governo Lula está há pouco mais de um mês no governo, mas, de qualquer forma, você também já salientou a importância dessa campanha. Tá aí uma outra crítica, né, construtiva, né, Gustavo? Mas é importante, é preciso correr nesse momento. Quer dizer, tem milhões de pessoas que ainda não se vacinaram, como você falou, não tomaram todas as doses, e isso pode fazer a diferença, não é isso, Gustavo? Você que é o especialista, tem que ter essa campanha o mais urgente possível. Exatamente, porque teve o período de transição, sabe? A gente já sabia Uhum. que precisava de um projeto nacional de orientação social, eu batendo isso desde o início da pandemia, e naquele período, ali, a partir de outubro, teve o corpo técnico que trabalhou nessa transição, e já vinha já preparando isso. Então, assim, quando você tem essas informações, a primeira coisa que precisa trabalhar é, claro, primeiro, nós temos vacinas,
temos, o quanto de vacinas nós temos, qual a logística de distribuição. Feito isso, é campanha. E a campanha que deveria ser, por isso que a gente falou, é uma crítica construtiva, da gente trabalhar, olha, sabe, esse mês de janeiro, naquele mês de janeiro, a gente vai intensificar aqui já a estratégia já para iniciar, sabe, fevereiro, com a campanha de forma intensa, mesmo que não fosse da forma que quisesse, por exemplo, quiser esperar um tempo mais para ter uma estratégia mais robusta, mas iria construindo isso, entende? Era da gente falar, olha, de fevereiro a gente começa e vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, pensando nessa questão do carnaval. Eu acho que essa é uma questão que a gente poderia ter tido, e se a gente não pode mais ter esse tipo de erro, acho que como você falou, uma crítica construtiva, mas a gente precisa estar atento a isso, não tem como. Exatamente, só registrando, né, que segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, que foi divulgado no último domingo, o Brasil ficou 24 horas sem mortes por Covid. A gente já teve essa notícia, pelo menos um dia, sem mortes por Covid, Gustavo. Agora, vamos já falar, você, para quem não sabe, o Gustavo Cabral, ele é colunista também do UOL, né, tem uma coluna e é muito interessante, o Viva Bem. E recentemente, né, super recentemente, ontem, eu li a coluna, viu, Gustavo? Eu achei muito interessante que você também faz aí uma crítica, como fez na época da pandemia, né, o Conselho Federal de Medicina, posicionamento lamentável, né, durante toda a pandemia, e aí você disse que se assustou, né, com um ofício enviado, né, pelo Conselho Federal de Medicina para o diretor-presidente da Anvisa, onde o documento afirma que, vou abrir aspas aqui, você colocou aqui no seu artigo, vou ler para as pessoas que não leram, não há evidência científica de que o uso de máscara tem algum impacto sobre a transmissão de Covid-19 ou mesmo redução de adoecimento. É de assustar mesmo, né, Gustavo? Essa foi a sua reação, foi a minha. E aí, hein? Como é que fica o Conselho Federal de Medicina falando um absurdo desses? Sabe qual é o problema de tudo isso aí? Porque o estrago já foi feito. Quando eu vi, eu falei, vou ter preciso responder rapidamente. E aí eu falei, como é que eu posso responder? Já que ele disse que não, já que é dito que não tem fundamentação científica. Eu falei, tá. A coluna tem sua limitação, mas dá para colocar uma dúzia de artigos científicos das melhores revistas do mundo. Aí eu fui em cima, eu peguei artigos extremamente robustos, que provam exatamente, que vai de contra exatamente o que foi dito, que foi afirmado. Peguei desde a CDC, sabe, o Centro de Controle de Doenças Americanas, a revista Lancet, Nature, Science, New England, simplesmente as melhores revistas do planeta, com os artigos que mostram, sim, a máscara funciona e colabora assim para o controle da dispersão do vírus e a diminuição da doença. Trouxe várias informações, como você vê na coluna, porque assim, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Isso não é questão política, é gente querendo tentar convencer, alimentar essas pessoas que ainda tem esse saudosismo esdrúxulo. Eu falo saudosismo porque para mim dá a sensação de que é uma coisa bem distante e vai ficar ainda mais distante dessas pessoas que lá estavam. Entende? Então, assim, é de assustar. Eu precisava responder isso. Eu conversando com o editor, quando ele me mandou, ele falou, é sua cara isso daqui, porque às vezes precisa ter um olhar científico e pronto, eu fiz um levantamento bibliográfico e eu falei, vou citar apenas uma dúzia de artigos, mas poderia citar aqui quantos quisesse, sabe? São vários trabalhos no mundo inteiro e eu foquei exatamente nas melhores revistas do mundo, provando que a máscara, sim, é eficaz. E chamei a atenção também para o fato de que, olha, claro, como a gente está num período a gente pode flexibilizar o uso da máscara. A gente, claro, precisa ter uma autoanálise e tal. A gente pode flexibilizar o uso da máscara, mas jamais a gente pode ser irresponsável para falar que ela não funciona, sabe? Exato. Não, exato. Você pegou 12, uma dúzia mesmo, 12 artigos científicos. Achei ótimo isso. Eu vou colocar só um aqui para a gente poder compartilhar essa informação que você traz, que é muito importante. Uma apenas, né? Você falou de várias revistas importantes, né, na área da ciência. Vamos colocar aqui a The Lancet, né?
de altíssimo impacto, de altíssimo nível, e no artigo de 2022 que você salienta, esse artigo diz o seguinte: reexaminando a importância do uso de máscaras em eventos com aglomeração de pessoas, o estudo conclui que as máscaras não são apenas eficazes na redução do risco de adquirir infecções entre os indivíduos expostos, mas também na prevenção da propagação da infecção por vírus emitidos por pessoas já infectadas. A evidência é clara, as máscaras funcionam. Portanto, está aí esse artigo muito importante. Como você é rápido, né, Gustavo? Você já colocou aqui os 12 estudos científicos, um tapa na cara do Conselho Federal de Medicina. E, enfim, que pena, né, que a gente tem essa direção, né, do Conselho Federal de Medicina dessa forma. É lamentável. Agora, tem um outro artigo seu, que eu acho que é de suma importância, e que você também dá um de repórter aqui, quando você fala sobre o povo Yanomami, né? Desnutrição e os Yanomami, as complexidades físicas, mentais e ambientais. Eu acho que deve ter te impactado demais, né? As imagens, como você coloca já no início, as imagens muito fortes, né, do povo Yanomami, que revela as múltiplas ações humanas degradantes, né, que marcarão mais uma vez a nossa história de crueldade com os povos originários. Assim que você começa o seu artigo, e aí você vai atrás de informações, né? Você entrevista, inclusive, uma especialista para saber esse problema da desnutrição. E o que essa cientista, né, o que essa médica coordenadora do programa de reabilitação intestinal do Sabará, né, do Hospital Sabará, Hospital Infantil de São Paulo, traz, né, a Maria Paula Coelho, é estarrecedor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas informações que você traz na sua coluna sobre essa questão da desnutrição do povo Yanomami. Sabe o que Marilu? Assim, quando a gente fala uma situação, ela é muito complexa. Por isso eu estava comentando, olha, é assustador a gente olhar aquilo. Mas, infelizmente, muitas pessoas acham que, ok, dá alimentação e acabou, e já volta a ficar normal, já volta a... Não é bem assim. O que eu queria trazer, olha só, quando chega uma situação dessa dinamição, tá? Precisa ter uma atenção, um cuidado extremo. A reabilitação, você não pode dar comida excessiva. Você tem que ter um processo de alimentação cuidadosamente. E a doença que isso causa a curto, médio e longo prazo? E eu ainda vou além. E o que aconteceu anteriormente para chegar a isso? A gente tem que entender que as casas dele foram... A casa, sabe? Do povo Yanomami tem sido destruída. Mas não é só destruída apenas ir lá arrancar a árvore, ir lá extrair o ouro ilegal. É gerar uma contaminação geral, total. De matar a vida, as vidas que estão em volta, que alimentariam e não teve essa condição. E esse prejuízo, por isso que eu falei, é um prejuízo ecológico, é um prejuízo psicológico, físico, porque a recuperação não é fácil. A gente se assusta com as imagens, mas ao mesmo tempo nós nos adaptamos e muitas vezes fala, ok, mas acontece com outros grupos e tal. Calma, eu até chamo isso atenção. Não é bem assim, não. Se você está falando isso para o que acontece com outros grupos, vamos dar atenção a todos, tudo bem, mas não para normalizar. Então, isso é algo complexo. Isso é algo complexo que precisa ter uma atenção duradoura. Teve uma fala interessante que o Lula falou recentemente, que ele falou que o objetivo é que até 2030 não se derrube mais uma árvore que não seja plantada para isso. Essa mensagem foi uma mensagem assim, muito forte. Que se chegar um momento de a gente não derrubar mais uma árvore da floresta amazônica que não seja plantada especificamente para isso, a gente vai ter um resultado, sabe, no meio ambiente espetacular. Porque isso, olha só, não tendo isso, então vai ter que ter uma investigação enorme. Consequentemente, o garimpo ilegal pode deixar de existir, ou simplesmente vai ser tão sufocado que vai ser insignificante, e, consequentemente, a vida vai prevalecer. Os povos originários vão ter o direito que eles têm, que é de viver da forma deles. Então, eu acho que olhar para essa situação é um olhar complexo, tá? E necessário. Desde as questões da saúde a curto,
a médio prazo de reabilitação psicológico, de reformulação da família e o ambiente que está. Então, essa é uma atenção que a gente precisa ter. Exato. E Gustavo, tem aqui uma pergunta, né, que você faz para Maria Paula Coelho, essa médica, e é muito importante, né? Quer dizer, só fornecer alimentos, como você falou, só fornecer alimentos, né, para essa população que está completamente desnutrida, num grau gravíssimo, né? É possível que haja a recuperação, quer dizer, e qual que é o cuidado, né? E ela, no momento, ela diz o seguinte, né? Vou até colocar aqui a resposta dela, que eu acho importante até para as pessoas entenderem profundamente esse problema, né, do povo Yanomami. Está dizendo o seguinte, que nesses casos de desnutrição grave, o organismo se adapta a funcionar com pouca oferta energética. No momento em que voltamos a oferecer uma maior quantidade de calorias subitamente, pode ocorrer o que chamamos de síndrome de realimentação. Em geral, na primeira semana, quando há um desequilíbrio metabólico grave, o que pode culminar em arritmias cardíacas, convulsões e até mesmo óbito. Né? Então, por esse motivo, a reintrodução alimentar em indivíduos nessa gravidade nutricional deve ser bastante cuidadosa, foi o que você acabou de falar. E é impactante, quer dizer, se não tiver um cuidado, como você falou, durante muito tempo, que não é só nesse momento, depois vai ter que continuar exatamente esse cuidado, não é isso? E fora o ambiente, como você citou também o presidente Lula, né? Quer dizer, tem que estar um ambiente propício para esse povo conseguir exatamente o alimento natural, enfim, o peixe, assim, o mercúrio, não é isso, Gustavo? Exatamente, Marilu. Às vezes, quando eu falo que tem coisas que a gente não pode deixar para a sociedade decidir, porque as decide com emoção, tá? Quando a gente chama para essa questão técnica, de inteligência e tal. Porque numa situação dessa que você falou, é natural, as pessoas vão doar alimento e vai dar um jeito para chegar lá. Não, precisa mandar alimentos, estão passando fome e tal. E quando chega muito alimento, as pessoas estão com fome, a tendência é comer, é natural do corpo. Por isso que a gente tem que ter esse olhar técnico, científico, de falar, olha, eu entendo, a gente entende a emoção da sociedade, a vontade de ajudar vai ser muito bem-vindo a ajuda, tá? Mas o processo de recuperação dessas vidas, e aí do povo Yanomami, de tudo que está em volta, que o povo Yanomami representa muito mais do que o ser humano, ele representa a vida, tá? Num todo de onde eles estão. Então, assim, o processo de recuperação precisa ser técnico, precisa ser de uma forma que seja multidisciplinar, que tenha o trabalho que trabalhe com psicológico, os profissionais trabalham com psicológico, porque entenda que retirar essas crianças dos pais não é fácil, porque muitas vezes você vê que retira, deixa o isolamento ali para ter um cuidado, só que ele já tem a cultura dele já muito bem estabelecida milenarmente, então precisa esse trabalho de conexão, por isso que precisa de povos originários também já formados, e aí onde entra inclusive as cotas para preparar eles tecnicamente para que tenha essa ação, entende? Então tem todo esse trabalho que precisa ser desenvolvido de forma técnica. Em termos de emoção, claro que eu quero mandar comida, mas pensando tecnicamente, eu tenho que pensar de uma forma mais inteligência, multidisciplinar, para que a ação seja precisa e longa e duradoura. A gente não pode perder mais vidas de forma alguma. A gente não pode piorar a saúde dessas pessoas e dessa comunidade, da sociedade e todo o ambiente. Então precisa ser muito cuidadoso ao fazer esse tipo de ação. Por isso que eu sempre tento conversar com pessoas, técnicos, sabe, de um ponto e outro, para poder juntar as peças e as coisas serem de forma muito melhor abordadas. Exato. Gustavo, bom, a gente acabou o tempo aqui, queria saber até como é que está a tua pesquisa aí na USP, né, em relação às vacinas, mas não deu tempo. Mas rapidamente, tem alguma novidade ou ainda o processo continua para a gente chegar a uma vacina aí também, enfim, contra a chikungunya, zika, a chikungunya que está avançando, inclusive, no Paraguai, é um surto, está terrível a situação lá no Paraguai, muita gente com chikungunya, e, enfim, como é que está, só para a gente terminar os segundinhos finais aqui, Gustavo, como é que estão as pesquisas e a Pois é, expectativa agora?
A gente está na luta, né? Em termos dessa questão de experimentação animal, a gente já tem muitos resultados, chikungunya, zika, dengue, entre outros, a gente já tem muito. Agora, para passar para o estudo clínico, aí é um investimento muito maior. A gente está nessa expectativa dessa mudança, de ver as possibilidades. E aproveitar que você citou o Paraguai, o quanto é importante, inclusive para o Brasil, ter esse trabalho de conexão, porque é contribuindo para a prevenção lá que a gente evita mortes aqui também. Além de salvar vidas lá, a gente evita de que esse problema ultrapasse as barreiras, porque as barreiras são criadas por seres humanos, a natureza não cria, não. Então, assim, pode chegar aqui, então precisa ter muito essa atenção também. Tá certo, Gustavo. A gente agradece demais aqui a sua participação, viu, querido? Um forte abraço para você, viu? Até a próxima, querido. Um bom dia a todos. E bom carnaval aí, quietinho. Sei. Valeu. Falamos aqui com o Gustavo Cabral, médico imunologista da USP, com pós-doutorados em Oxford, Inglaterra e Berna, na Suíça. Lidera pesquisas de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus e também vacinas para chikungunya, dengue, zika vírus. Ele que é do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.